É só isso. Um recado importante. O programa da semana, mas segue normal. Ficar de pé para ouvir o que Deus tem nos falar através da sua palavra. Livro de Salmos, capítulo de número 81. Eu fiquei com a missão do Salmo de 81, número 81, porque coincidentemente ele fala de louvor. E hoje nós vamos ter uma palestrazinha sobre as questões do louvor da nossa igreja, a importância do louvor, tudo isso, né, consolidado com o livro de Salmos de número 81. Salmo de Asaf, o líder dos levitas, do louvor, né, do templo do Senhor. Salmos, capítulo de número 81. Eu vou ler os versículos ímpares, peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Glória a Deus. Você achou aí? Cante de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Ele ordenou como lei a José, ao marchar contra a terra do Egito. Ouviu uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi e os pus à prova junto às águas de Meribá. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram a boca e eu a encherei. Mas meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei de andar nas teimosias do seu coração e seguissem as suas próprias tentações. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu derrotaria logo os seus inimigos e cortaria minha mão com os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre juntos. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar, Pai. Fala aos nossos corações, afina nossos ouvidos, Sua voz e Teu Espírito, e que nós possamos celebrar com louvores, ó Pai, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso que temos à Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, você pode se assentar. Eu sou um pastor totalmente contra a melancolia dentro da igreja. O nosso Deus, a gente costuma dizer, a alegria do Senhor. Eu creio sim que existam momentos de introspecção entre nós e o nosso Deus, momentos onde nós nos acalmamos, nos aquietamos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, andamos muito agitados. Um dos momentos onde Deus mais me trouxe o impacto na minha vida espiritual, no último retiro de pastores, teve um momento que o bispo do Nordeste, bispo Alexandre, pediu que nós ficássemos. Eu posso pedir esse ato tocando um tempão, ficar em silêncio, por favor, celular? Agradeceria muito, obrigado, perdoa o pastor aí. É meia hora de pregação e acaba, você pode ligar, usar o celular à vontade. Mas ele pediu que nós ficássemos em silêncio, e eu sou uma pessoa muito inquieta, muito agitado, muito acelerado. Quem é parente, amigo meu, já conhece o pastor, né, Luquinhas, que trabalha comigo já há muito tempo, está trabalhando recentemente comigo na igreja, me ajudando muito, sabe que eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar, gosto de fazer as coisas. Mas naquele momento Deus me aquietou e eu pude escutar que eu estava me destruindo, não estava cuidando da minha saúde, estava trabalhando demais. O Espírito Santo foi muito claro, o seu fim vai ser igual ao do seu pai, se você não se aquietar e saber que eu sou o seu Deus. Então isso foi mas sempre que eu chego diante da presença de Deus, eu chego com alegria, eu não chego com lamúria, porque eu creio que o meu Redentor vive. Eu tenho esperança no Senhor. Eu não posso viver baseado da minha vida, senão eu sou uma das mais infelizes das criaturas.
Eu tenho que crer que Deus é bom, que Ele é grande e que independente da situação que o mundo esteja, até mesmo meu coração que é o quê? Enganoso. Independente da situação que meu coração se encontre, eu preciso me alegrar. Meu Deus está vivo, Ele luta por mim, Ele é a minha esperança e não vai permitir que eu seja envergonhado e nada me faltará. Eu olho para... É isso que eu penso quando eu me alegro com as coisas do Senhor. Só que o livro de Salmos sempre me deixou muito claro que Deus gosta de ser adorado. Deus gosta de ser celebrado. As pessoas às vezes tiram os hinos de celebração dentro da igreja e focam apenas naqueles hinos antigos, né? Costumo brincar, aqueles hinos naftalina das antigas, nada contra, eu canto muito deles aqui, né? Gosto da harpa, acho que isso é muito importante. Era um tempo onde nós vimos muito mais o agir de Deus, então eu valorizo muito os hinos antigos, mas celebração, se alegrar, festejar no Senhor, isso é preciso. Fala para o seu irmão, é preciso se alegrar no Senhor, fala para ele. E em Efésios, que nós lemos, capítulo 1, versículo 12, que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então nós temos uma prerrogativa como cristãos. Às vezes, as pessoas estão tão preocupadas com aquilo que Deus pode fazer, com os atributos de Deus, e se esquecem que você também tem um papel. Você tem uma tarefa nesse relacionamento com Deus. Então, nós, como criados para o louvor da glória de Deus, é muito incoerente quando eu observo aqui do altar, às vezes eu deixo de olhar para certas partes da igreja, porque eu vejo a pessoa assim. Tem gente que parece estar com raiva do pastor. Até que ele nem diz minha oferta, o pastor falou no meio do louvor, então nem tinha que ficar zangado. A pessoa está assim, ó. Olha para o irmão só ao seu lado. Eu acho muito incoerente, eu falo, existem pessoas na nossa igreja que têm fobia social. Como é que eu vou morar na eternidade com o meu irmão, tendo fobia do meu irmão, não gostando de estar em comunhão com o meu irmão, fugindo do meu irmão? Isso não é ser coerente. Então eu preciso entender, o louvor é um momento de celebração junto com a minha igreja, junto com o meu povo, declarando quem é o meu Deus. A nossa igreja tem uma assinatura de louvor, que eu costumo dizer o seguinte, franciscana. Nós temos um jeito de louvor franciscano, que é uma coisa herdada do pastor Francisco, desde o princípio da nossa denominação, que é uma coisa chamada curva de louvor. Quem já ouviu isso alguma vez na história da nossa igreja? Curva de louvor. Quem conhece os ministros de louvor, como funciona? Você deve reparar que o nosso louvor tem um esquema. A primeira música, ela visa você olhar para o seu irmão. Normalmente nós vamos cantar, como é precioso, quero que valorize, é o teu povo. É aquele momento onde você lembra que você faz parte de um corpo. Depois começam os hinos de celebração ou hinos de guerra. Os hinos de guerra, eles foram muito, brilharam muito no tempo da guerra espiritual. Um evento que aconteceu, um evento neopentecostal, que aconteceu entre os anos de 80, 90 e início dos anos 2000. Infelizmente, foi um período muito complicado da igreja, porque o diabo foi muito colocado em ênfase. Porque tudo era culpa do... só que muita coisa é culpa nossa. E a igreja teve que aprender isso ao longo dos tempos. A igreja evangélica no Brasil achava que tudo era... Não, se você trata mal a sua esposa e ela quer sair de casa, a culpa é... Se você trata o seu marido e ele quer ir embora de casa, a culpa é... Se você trata mal o seu filho e ele é cheio de trauma, a culpa é... Não gostamos disso. Eu preguei isso sobre domingo. Nós não gostamos de olhar para o espelho e ver o que a gente está olhando lá. Então a igreja evangélica, a duras penas, aprendeu que nem tudo é culpa do diabo. Mas infelizmente o movimento neopentecostal ainda está aí destruindo a vida de muitas pessoas, mas Deus pode alcançar essas pessoas e libertar em nome de Jesus. Depois vem o que chamamos de hino de ligação. Você está conhecendo um pouco a dinâmica do nosso louvor. É aquela música que não é tão agitada e também não é tão lenta. O hino de ligação costuma ser ele exaltado, né, outra que adianta ter, talvez não, mas aquela outra... qual é aquela? Preciso de ti, não chega a ser ligação não. Mas aquela outra, eu nasci de novo, mais de ti, eu nasci de novo, confia, calma a tua alma. Então é aquela música que não é tão rápida. E depois nós vamos olhar para onde? Para o alto. Adoração. Adorar a Deus. Inclusive a parte agitada também já aponta para Deus, porque nós estamos louvando os atributos de Deus. O nosso general é Cristo. Então eu estou enaltecendo o poder do meu Deus. Depois eu vou adorar.
Vou dizer para ele tudo que ele é, né? E vou engrandecer. Em resumo, então, você entendeu. O alvo do nosso louvor é trazer comunhão, exaltação e adoração. Esse é o resumo do louvor da nossa igreja. Agora, você vai assistir muitas igrejas onde a melancolia e a choradeira começa já na primeira música. Eu costumo dizer sofrência gospel. É o nome desse estilo musical. Só que aqui nós não estamos sofrendo, nós estamos celebrando a Deus. Igreja não é lugar de sofrimento, é lugar de alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Eu tenho lutas, sim, mas eu me alegro e tenho esperança porque eu creio no poder do meu Deus. Você pode escutar um amém da igreja? Vamos parar com isso. Igreja não é lugar de sofrimento, é lugar de alegria, porque aqui o poder de Deus se manifesta. Se eu estou num lugar onde o poder de Deus se manifesta na minha vida, onde a palavra de Deus é pregada, onde a pessoa que eu amo, olha a pessoa do seu lado, eu te amo, fala para o seu lado, eu te amo. Se essa pessoa está, eu fico feliz quando eu vejo vocês, eu fico alegre quando vocês estão aqui. Poxa, eu lembro quando meu pai faleceu, tinha 5, 6 pessoas aqui no culto de quarta-feira, e agora ver todos vocês aqui, que alegria no meu coração, saber que a palavra está sendo pregada, que eu estou em comunhão com você, eu estou em unidade com você, e Deus está sendo louvado. Só que tem uma outra particularidade do nosso louvor. Vocês estão aprendendo muito sobre o louvor da nossa igreja. Uma característica que é única. Nossa igreja, o sistema de som é programado para a sua voz ficar mais alta que a voz do altar. Porque aqui não estou fazendo exibicionismo nem performance, eu estou levando você a adorar a Deus. Eu vejo vídeos de grandes músicos que eu admiro, executando grandes performances, e eu fico olhando, rapaz, se eu tivesse, ele ia estar gritando, aleluia! Sabe como a igreja está? Ou, vou fingir que é um celular, tá? Acabou, para mim morreu. Para mim morreu, porque eles colocam tanto som, tanta ênfase no altar, e cria um círculo de vaidade tão grande, que as vozes vão, não, eu não preciso fazer solfejo, eu não preciso jogar notas altas, eu configuro o tom do teclado para a sua voz sobressair, porque eu poderia malandramente botar tons que favorecem a minha voz, não. O propósito do altar é levar a igreja à adoração. É muita arrogância eu achar que 6 pessoas aqui em cima, 4 pessoas, é maior do que todos vocês que estão aí. Vocês são a melhor parte. A igreja, Jesus quando olha do alto, Deus Todo-Poderoso também quando olha, ele fala, minha igreja me louvando. Você acha que ele está preocupado com o altar? O nome dele é louvado até com pandeirinho, numa casinha humilde no interior do nosso país. Não é o altar que faz o louvor, é você. Fala para o seu irmão, é você. E voltamos para o texto, agora a fazer a exposição. Então hoje você conheceu um pouco a dinâmica do louvor da nossa igreja. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar o tamborim, a suave harpa e também a lira. Toquem também a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito de Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Os cânticos do povo de Deus tinham muitas aplicações. Além de trazer à memória a glória de Deus, tudo aquilo que ele fazia, a Bíblia é muito importante, quero trazer à memória. A gente lê a Bíblia para ter esperança. Você vê que as pessoas mais têm esperança na igreja são as pessoas que leem menos a Bíblia. Então, os cânticos também são o meio através do qual nós lembramos e exaltamos os atributos do nosso Deus. E na ocasião dos cânticos do povo de Israel, também trazia à memória questões de datas comemorativas, festas, preceitos do Senhor. Então, tudo isso era tratado nos louvores. Um louvor como esse trazia esse tipo de informação, sabendo? A festa da lua nova, estamos sabendo tudo aqui certinho. Só que, olha o versículo 4, por favor, para mim. O que quer dizer prescrição? Quem sabe o que quer dizer prescrição? Seria um remédio que o seu médico está prescrevendo para você? Seria? Aí que eu falo, é aquela hora que a pessoa que não estuda pega o texto, enverga ele e faz ele falar uma coisa que ele não está falando. Eu poderia dizer para você, é prescrição porque é um remédio de Deus para você, e isso é bom para você, e eu te enganei, e você foi para casa e zaz. Não é isso não. No versículo 5 ele vai ter afirmação. Eu creio que o termo prescrição nesse verso está fazendo referência à palavra direito. É direito do Senhor ser exaltado. Essa é a prescrição do nosso Deus. E nós vamos ver a confirmação disso no versículo 5. Olha o que ele fala. Ele ordenou. Então,
Você vê, a palavra de Deus, ela mesmo se confirma. O versículo 5 está confirmando que a palavra prescrição está falando de uma ordenança. Um direito do Senhor ele tem de que nós louvemos, né? Pois fomos criados para o louvor da sua glória. Mas aí você chega para mim e diz o seguinte: ah, pastor, não estou a fim de louvar. Quem já escutou isso alguma vez? Então você está dizendo que você não está a fim de obedecer a Deus. É isso que você está dizendo. E a desobediência é como o pecado de quê? Fala para o seu irmão, feitiçaria. Fala para ele. Quando você desobedece a Deus, fala para o seu irmão, quando você desobedece a Deus, você é um feiticeiro. E não é do tipo Harry Potter fofinho igual a televisão, não. É um negócio mais sério, tá legal? A gente tem que lembrar. A gente tem muito Samuel quando exortou Saul, né? Que obedecer é melhor que... Então, é uma ordenança. Ah, eu sou tímido. Eu lamento dizer, os tímidos... Quando eu vejo tudo apagado, com argumento dizendo que, não, é porque a pessoa é tímida, ela quer louvar a Deus, eu lembro, no céu, Deus não vai apagar a luz, Ele é o sol da justiça, pensa bem. Deus é o sol da justiça. Ele brilha, todo poderoso. Aí vai chegar no céu lá, Deus, eu sou tímido, apaga a luz aí. Fala para o seu irmão, não. Fala para ele, não. Então, lemos o versículo 5, ele confirma, né, que é uma ordenança. E agora, a coisa mais importante que nós temos que entender, agora é uma exortação para nós como igreja, muito séria. Sabe qual é o momento que a igreja mais mente no culto? Quem sabe? Na hora do louvor. É a hora que a igreja mais mente. Meu irmão, entre nós há uma aliança de sangue, de morte, vida e cruz. Nossa, pessoal isso. E tem um irmão que nem cumprimenta o outro quando sai do culto. Que olha para outro irmão com cara de banda. Aí nós temos um canto muito legal também que eu gosto, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Mas se as coisas não estão acontecendo bem na minha vida, eu vou adorar por quê? Não estou feliz? Você entende? Então, o louvor a Deus também é uma exortação. É nos chamar, porque por que eu fecho os lábios se eu digo eu adoro pelo que ele é? Minha boca tem que estar aberta em qualquer situação, né? Eu creio nisso. Por que meu olhar tem que estar carrancudo? Pastor, não está tocando a música que eu gosto, não gosto dessa. A música exalta o Senhor, a música celebra o Senhor, a música fala do Senhor. Mas eu não gosto, não fiz o cara feia. Pastor, errou o ritmo. O tom está errado, não gostei. Bateria errou, não ficou bom. E fico carrancudo no louvor. Você tem que lembrar que quando Deus está aqui, em meio aos louvores, fala para o seu irmão, Deus habita em meus louvores, fala para ele. Então, quando nós estamos louvando, né? Tinha uma música antiga, é o Espírito Santo, opera maravilhas aqui nesse lugar. Passeando pela igreja. Tem qual música da parte, passeando? Não, mas tem uma outra que tem os passeando no meio da igreja, tem uma outra música assim. Mas tem essa, no meio dos louvores, Deus habita, Deus habita. As irmãs respondem no contracanto. Dá para te tocar, Aninha, igual ela é exaltada, é fácil essa música. Então, nós temos que parar de mentir na hora do louvor. Nós temos que cantar e viver. Uma música que recentemente tem confrontado muita igreja no Brasil é a Jesus. O nome da música é a Jesus, né? Quebra o meu orgulho. A música inteira é um tapa na cara da igreja evangélica do Brasil. Que seriedade é essa música? Então, nós temos que ter um louvor verdadeiro. Louvar a Deus é bênção para a minha vida. Se eu estou praticando aquilo que é prescrição. Fala para o seu irmão, prescrição. Fala para ele. É direito de Deus ser louvado. Versículo 6. Aí, que coisa boa. Livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês de ficarem livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, eles estavam no Egito, passando aperto, amém? Deus os livrou e do esconderijo do trovão lhes respondi. E eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Mas olhando ao versículo 6, você vai vir e pensar, mas pastor, esse louvor todo do povo de Deus é porque Deus os livrou do Egito, ok? Concorda comigo, diga amém. E hoje no presente nós louvamos a Deus porque Ele me libertou do império das trevas, cancelou toda a dívida que era contra nós,
tirou todo o jugo, me tirou da morte eterna, enviou o seu Filho Jesus como sacrifício perfeito para que todos os meus pecados fossem lançados numa... Será que isso não é motivo de louvor e adoração? Assim como aquele povo tinha que celebrar os poderosos feitos do Senhor? Será que a minha alma, a sua alma, ter sido resgatada das mãos do diabo, não é motivo suficiente de celebração a nós quando chegamos diante da presença de Deus? Ou eu dependo de estímulo, de uma bela guitarra, de um baixo, ou de um solo, de um pad de teclado, para eu me sentir na presença de Deus? Esse é o erro da igreja hoje. Nós somos uma igreja emocionada e não convertida. O louvor hoje da igreja brasileira é um louvor emocionado. Se não tiver fumaça, estímulo visual, é uma geração que precisa ser hiperestimulada. Mas louvar a Deus começa com você na sua casa quando você acorda. Quando você bota aquele hino de fogo lá, né? Vai queimar, deixa o fogo. Cuidado para não queimar demais, né? É importante isso. Quer ver que... Te lembra, ele tem o quê, né? Ele tem o fogo e... Então nós temos que lembrar isso. A nossa vida de louvor a Deus não se resume a um louvor impactante. Não se resume a um louvor que se estimula. Se baseia nas verdades e da glória do meu Deus que eu conheço. Ao conhecer meu Deus, quem Ele é e o que Ele faz por mim, porque Ele tem te feito muito bem. Eu escuto amém? Ih, caminho fraco, Deus tem te feito muito bem? Amém. Isso. O que tem de ruim na sua vida é você fazendo besteira ou inimigo contra você. Mas de Deus só vem coisa boa, só coisa boa, amém? E versículo 8, que é o grande problema da igreja e é do povo de Israel. Escute, povo meu, as minhas admoestações. Quem sabe o que é admoestação? É exortação, recomendação, né? Puxão de orelha de Deus. Então escute minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos me escutasse. A surdez espiritual, ela é prejudicial no louvor. A surdez espiritual também é prejudicial na leitura da palavra, porque eu só olho para a palavra de Deus naquilo que me conforta o coração, no que me confronta. No louvor, eu canto porque me empolga, mas será que eu estou vivendo ou o meu ouvido aprendeu a suprimir as verdades que me incomodam? Esse é o problema. Quem já viu agora que as tecnologias de remoção de ruído, você coloca um fone de ouvido que remove o ruído, né? O cristão está criando um filtro de ruído. Opa, se isso aqui me incomoda, vou suprimir. Mas tudo aquilo que nós cantamos, somos uma igreja que policiamos muito a teologia, que Cristo seja o centro do nosso louvor. Tudo aquilo que eu canto, eu também preciso viver. Fala para o seu irmão, tudo que você canta, você também precisa viver. Deus tinha uma aliança com eles, fazia maravilhas em meio ao seu povo. Deus agora tem uma aliança eterna comigo e com você. E no versículo 9, não haja no meio de vocês, leia para mim, nenhum e tudo que concorre com Deus na sua vida é um Deus estranho. Nós temos evangelismo uma vez por mês, a cada 2 meses, evento da agenda da igreja. Você tem praticamente 1 mês, quase 2, para se organizar para um sábado. É que se você trabalha, aí não tem nem que discutir, trabalho é trabalho. Mas quantas e quantas pessoas nunca apareceram no evangelismo? Então, é timidez? Mais uma vez eu repito, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas é sua preguiça, é o seu sono. Então, muitas das vezes nós fazemos do sono, da Netflix, da televisão, um Deus estranho. Você pode ver a televisão à vontade, a pregação não é sobre isso, mas é quando a televisão, o entretenimento, tiram você da presença de Deus. Então, tudo que te rouba da presença de Deus é um Deus estranho. Se existe um aplicativo no seu celular que leva você a pecar, aquilo é um Deus estranho na sua vida. Virou um altar. Às vezes as pessoas criam coisas no celular que se tornam verdadeiros altares, porque te impedem de ter tempo de qualidade, de oração, busca pela presença de Deus. Então fala para o seu irmão, vigia. Versículo 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca. Deus livrou o seu povo do Egito e quanto a nós, nos livrou da condenação da morte eterna, que já foi dito antes. E do versículo 11 ao 16, para encerrarmos. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andasse na teimosia do seu coração e que seguissem as suas próprias. Isso é muito perigoso.
Porque quando nós temos inclinações no nosso coração, nós costumamos criar a nossa própria regra espiritual. Quase que como se nos justificássemos diante de Deus. Certo é certo, errado é errado. Errado não se torna certo para você se sentir bem. Se algo que você pratica, que você faz, vai contra a palavra de Deus, por mais que você se esforce, não dá para mudar essa verdade. Ela é única. Deus fala assim, maldito aquele que ungiu. Não, nada. Você não pode fazer acrescentar e tirar. Ungiu da palavra de Deus. E, versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse, se ele andasse nos meus caminhos. Aí ele vai falar, quem louva ao Senhor e quem teme ao Senhor, quem obedece ao Senhor, tem muitos benefícios. Porque é muito fácil falar que os benefícios de Deus e colocar de lado o meu compromisso. Então vamos falar do nosso compromisso. Olha o que ia acontecer. Ele vai derrotar, fala para o seu irmão, ele vai derrotar os seus inimigos, ele vai levantar a mão contra os seus adversários, e os que te odeiam e ao Senhor se submeteriam a você. Olha, e isso duraria. Então quando você louva a Deus, teme a Deus, obedece a sua palavra, os seus caminhos, Deus está cuidando de tudo para você na sua vida. Nós às vezes fazemos muitas questões com Deus, Senhor, por que isso está me acontecendo? Por que isso está me acometendo? E não nos perguntamos, mas será que eu estou sendo o ideal de cristão que a palavra de Deus espera de mim? Mas você, e fala mais, daria trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Muito propício a forma como Asaf termina esse salmo, nos mostrando que o povo de Deus deixou de ser abençoado, deixou de receber muitas coisas por causa da teimosia do seu coração, não dando a Deus o que a ele é devido. Deus é digno de ser celebrado. Fala para o seu irmão, Deus é digno de ser celebrado. Deus é digno de louvor, não só quando você está em casa, porque tem gente que embaixo do chuveiro canta que é uma beleza, né? Canta no chuveiro, canta com o rádio tocando, aí chega na igreja, eu sou tímido. Não. Aqui você, achei muito propício. Eu só escolhi a última música do louvor, a primeira foi ela e a Aninha que escolheram. Então, exatamente o que ela falou. O mundano grita até acabar a voz dele. Pula até não sentir mais força nas pernas. E aqui, romperam-se as cadeias. Você foi liberto do pecado, foi liberto da condenação. Você ficar muito feliz. Você ia para o inferno, agora você vai para o céu. É motivo de alegria, é motivo de celebração. Deus é digno de adoração, Deus é digno do melhor do nosso tempo. Uma frase muito feliz de uma pregação do pastor John, que está no Instagram da nossa igreja. Deus é digno de exaltação. Muitos de nós fazemos perguntas a Deus, por quê, por quê, por quê? Você tem que olhar para você e se perguntar, será que eu sou um adorador? Será que, aquela música, um adorador por excelência? Será que você é um adorador por excelência? Ou será que seus lábios se enchem de murmuração em meio à adversidade ou em meio à dificuldade? Esse marido não presta, esse filho não presta, essa esposa não presta, esse Brasil não presta. Eu só quero saber do Deus que é muito bom. O que não presta, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com Deus bom que me dá a esperança. Louve ao Senhor. Fala para o seu irmão, louve ao Senhor. Tema ao Senhor e a sua palavra e creia que o braço forte do Senhor estará com você e a sua família. Curva essa cabeça e feche seus olhos.